Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Teolobíblia. Neste vídeo nós iremos falar sobre Gênesis, capítulo 1, verso 2. No vídeo passado nós falamos sobre a síntese da criação, ou seja, o verso 1 de Gênesis, e neste nós daremos início ao princípio, ao comecinho do primeiro dia. O texto começa dizendo: "E a terra era sem forma e vazia." Esse termo sem forma e vazia quer dizer literalmente um caos absoluto. E nós precisamos compreender que o termo terra do texto não quer dizer literalmente o pó da terra, mas está falando sobre água. O que seria essa terra? Essa água que o texto diz é a terra sem forma e vazia. E nós iremos compreender no decorrer do texto e nos próximos vídeos. Vamos aprofundar um pouco mais essa questão de Gênesis. Mas este é o ponto principal que nós precisamos entender. A terra citada ali no texto está falando sobre água e não o pó, não o barro. Muito bem. O texto dá o prosseguimento falando: "Trevas cobriam a face do abismo." Essa palavra abismo significa um abismo de águas profundas. E isso fortalece a tese de que essa terra do princípio era somente água, um abismo de águas profundas. E o texto continua dizendo: "E o Espírito de Deus se movia sobre a face ou sobre a superfície das águas." O interessante quando o texto cita o Espírito de Deus é que este é a primeira vez que a Bíblia vai citar a Trindade. Quando o texto diz "no princípio Deus", está falando do Pai. Quando o texto diz "criou", que é o verbo hebraico bará, está remetendo a Jesus. Isso nos faz lembrar de João capítulo 1 e Hebreus capítulo 1. No capítulo 1 de João, a Bíblia vai dizer que o verbo, a palavra, ali é Jesus falando, João 1, a palavra estava com Deus no princípio, e sem esta palavra, que é Jesus, nada do que foi feito se fez. E Hebreus, capítulo 1, vai dizer que Deus criou o universo por meio de Jesus. Ou seja, então essa palavra criou, ela nos remete ao Filho. E aí no verso 2, quando cita o Espírito de Deus, a Bíblia acaba de citar, acaba de confirmar, acaba de dar a primeira manifestação da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito. E esse Espírito é interessante que ele não se move sobre as ilhas, não se move sobre continentes, mas se move sobre a face das águas, sobre a superfície das águas. E isso fortalece ainda mais a tese de que esse verso 2 está tratando sobre a matéria-prima de Deus. E qual é essa matéria inicial que Deus cria? É um grande aglomerado de águas, que através dessas águas Deus ele vai criar as outras coisas. Então, a terra estava um caos absoluto, ou seja, essa água ela estava à deriva, ela estava ali no universo, como aquele experimento da NASA, ela estava daquela mesma forma ali, à deriva. E como ela estava sem forma, ela precisava de um molde para lhe dar forma. E na ciência, se você estudar um pouco de ciência, o básico da ciência, você vai aprender que o que dá forma à água é a crosta terrestre. Sem a crosta terrestre, essa água ela não tem como criar uma base, ela não tem como se estabelecer. Porque é essa crosta terrestre que faz com que a água ela se junte e ela consiga criar essa forma de rios, de lagos. E por estar vazia, ela precisava ser preenchida. E nos dias sequentes, Deus ele vai preencher essa água com terra,
e com as demais coisas. E o texto vai seguir dizendo que a terra era sem forma e vazia, e as trevas, ou seja, uma escuridão, ela cobria essas águas. Deus, no princípio, ele cria este grande conglomerado de águas e com trevas cobrindo essas águas. E aí no final vai dizer que o Espírito ele se movia, ou seja, ele pairava sobre a superfície dessas águas. Então, esse verso 2, ele está querendo nos mostrar essas águas que Deus criou. E aí, conforme os dias forem seguindo, conforme os vídeos forem sendo gravados, haverá uma compreensão maior sobre essa questão. Muito bem, este foi o princípio do dia 2, que dá sequência no verso 3, no 4 e no 5. Mas, a princípio, o que o texto quer dizer é que Deus ele cria este conglomerado de águas. E por enquanto é só. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal para que, conforme os vídeos forem sendo gravados, você seja notificado. E aprenda, conforme os vídeos forem sendo postados, um pouco mais sobre a sequência desse dia e o porquê que essa matéria principal e inicial, essa matéria-prima de Deus, era somente águas. Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar até aqui.